Oi, eu sou a Marta Selegar e hoje eu vim aqui para contar um pouco da minha história para você. Eu tive uma infância muito ativa, muito curiosa, eu era uma criança muito curiosa, gostava de brincar, fazer atividade ao ar livre, e nesse período eu ficava muito com a minha avó. Minha avó era uma pessoa muito generosa, sempre admirei muito isso nela, mas havia alguma coisa que me intrigava, porque ela não fazia distinção, ela dividia aquele pouco que ela tinha com qualquer um mesmo, viesse pedir ajuda, ela ajudava mesmo. Só que na minha cabeça não entrava muito bem, porque na minha casa, meu pai e minha mãe sempre diziam pra gente não falar com estranho, que era perigoso falar com estranho, e a minha avó não era assim. A minha avó ajudava a qualquer um mesmo. Aquilo ficou na minha mente, aquilo ficou guardadinho num cantinho da minha memória, com muito carinho. Passado o tempo, foi crescendo, e com a educação que eu tive, que era uma educação assim restritiva, né? Meus pais tinham muito medo da violência, então estavam sempre preocupados com a segurança. Então eu tenho um irmão, eu e meu irmão, a gente ficou sempre um pouco limitado, porque não podia fazer muita coisa. Mas enfim, foi indo, e na minha cabeça de criança, eu tinha alguma coisa que dizia assim: quando eu ficar adulta, alguma coisa vai acontecer. Vai ter uma coisa muito legal. Vai acontecer uma coisa mágica, alguma coisa do tipo. Porque até então eu acreditava que na minha cabeça de criança eu queria ser dona do meu nariz, fazer tudo que eu quisesse, sem ter que perguntar, sem ter que pedir para alguém se eu podia ou não fazer. Passado mais algum tempo, eu virei adolescente, estudei sempre em escola pública, fui fazer no ensino médio, fui fazer magistério, e lá eu comecei a pensar, tá, já tô chegando na vida adulta, e daí, cadê a mágica? Onde que tá a mágica? Cadê aquela coisa que eu achei que ia acontecer, ia mudar a minha vida, ia não sei o quê? Enfim, já começaram assim os grilos na minha cabeça. Depois eu me formei, fui trabalhar, eu lecionei por 8 anos, por volta de 8 anos. Trabalhei com crianças, séries iniciais, gostava muito daquele trabalho, gostava bastante do contato com as crianças, mas aquela pulguinha atrás da orelha, tá, e daí? É isso aqui? Vai ficar assim? É isso aqui a vida que eu achei que era mágica e vai ficar nisso aí, só isso? Enfim, sempre me perguntava. Depois de um tempo, a vida segue, namorei, casei, então eu tive um filho. Deu-se a mágica. Quando o meu filho nasceu, vem toda aquela série de responsabilidades, de tu ter um ser por ti. Mas tem uma coisa que te empodera. Tem uma coisa que te dá coragem para fazer uma porção de outras coisas que te limitaram, às vezes na educação, por proteção. Aquilo vai te deixando assim, não vou fazer, não, eu não posso, não, eu não consigo. E quando a gente tem um filho, isso muda. Não passa mais na cabeça, pelo menos na minha não passou. Não passava mais na minha cabeça de eu não poder, não conseguir. E aí eu comecei a ver que dava para fazer algo a mais. Então, aconteceu que um dia, quando eu fui pegar meu filho na escola, eu fiz um entorse no pé, machuquei, e eu precisei de fisioterapia.
E lá nas sessões de fisioterapia eu pensei, eu gosto disso, eu quero fazer isso, eu me identifico com isso. E então voltei a estudar, fiz fisioterapia. E aí eu estava muito realizada, tinha minha família, eu tinha a minha faculdade que eu estava fazendo, bem tranquila, sem pressa, sempre com o meu filho em primeiro lugar. Afinal de contas, ser mãe para mim era algo assim que tinha mudado a minha vida. Então, chegou um determinado momento que começou a aparecer levemente aquela perguntinha, tá, e daí? Vai continuar assim? Eu já estava formada, eu tinha minha clínica, eu tinha bastante paciente, eu não tinha quase tempo para muita coisa. Mas daí eu comecei a pensar de novo. É só isso? Agora eu vou ficar aqui atendendo. Olha só, essas pessoas que estão aqui, elas começaram a melhorar, elas tiveram uma mudança na vida delas. Eu podia ajudar mais gente. Será que eu consigo fazer uma coisa diferente? E aí eu comecei a pensar. Eu vou fazer algo diferente. Eu não vou ficar só aqui, eu quero fazer algo diferente. Comecei a conversar com algumas pessoas. E eu comecei a conversar com algumas pessoas e é incrível como as pessoas gostam de te dizer que tu não pode. Mas não diga isso para uma pessoa determinada. Quanto mais eu ouvia que isso não ia dar certo, mais eu pensava que eu posso ajudar mais pessoas. E isso me fascina. Isso corre nas minhas veias. Eu preciso fazer isso para conseguir continuar. E então eu decidi, depois de uma reluta, porque apesar das pessoas falarem, eu continuava tentando estudar, saber mais do assunto. Afinal de contas, eu não era assim uma exímia usuária da internet, né? Eu não sabia nem direito, sabia ligar, desligar e fazer algumas operações. E ainda estou aprendendo muita coisa, porque tem muita novidade sempre. Mas eu pensei, eu vou. Apesar da vergonha, apesar do medo, do julgamento, que é muito complicado. Às vezes, no teu meio, tu tem a intenção de fazer alguma coisa e as pessoas não te entendem muito bem. Tu imagina num meio onde tem o mundo inteiro. Então, dá o medo, dá. Mas vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. O meu objetivo é muito maior. O meu objetivo é ajudar o máximo de pessoas que eu puder. Eu vou ajudar o máximo de pessoas que eu puder, porque isso me move. Eu tenho isso como missão. E essa missão me faz respirar fundo, me faz arrepiar, me faz bater o coração mais forte. Isso me deixa muito feliz. E eu aprendi que aquela voz que vinha no meu ouvido e dizia: ai, mas é só isso. Não era para me dizer que eu era insatisfeita. Não era para fazer eu desistir ou achar que eu estava fazendo mal feito. Era para me motivar a fazer melhor. Era para me tirar da zona de conforto. E muitas vezes as pessoas também ouvem isso, outras pessoas ouvem isso e não entendem como eu não entendia. Aquela vozinha veio para me dizer que eu tinha essa missão e que essa missão eu tenho que tocar para frente. Eu preciso realizar essa missão. Então, tá decidido.
Hoje eu sou Marta Selegar, fisioterapeuta, com muito orgulho, cumprindo a minha missão